Fala galera, tudo bem? Eu sempre na noite, né? E é a hora que eu gravo os vídeos. Acabei de colocar no estacionamento, até que eu tô com o aplicativo ligado. Voltei um pouco antes pra casa. Hoje é um domingo e eu senti que pra um domingo tá bem assim parado, pelo menos pros lugares que eu fui. Fui lá pra Barra Funda, né? Tive uma chamada ali da Barra Funda, da Vila Mariana pra Barra Funda, e depois da Barra Funda eu fui pra uma viagem, acho que lá próximo da Barra Funda também, enfim. Eu já comecei tarde hoje, mas porque geralmente domingo costuma ter boas viagens. Terão os horários que de praxe você vai ter uma demanda muito alta. Só que eu até coloquei nos meus feedbacks, assim, de pesquisa de satisfação de motorista que dirige pela Uber, justamente esse ponto. Porque a gente acha que, não, é porque 5 da manhã ou 6 da manhã é bom para todas as categorias da Uber. Então, por exemplo, eu tenho ativado somente o Black. A gente, sendo Black, a gente consegue ativar as outras categorias, né? Você está elegível para as outras categorias. Só que não tem sido viável. Então, geralmente na categoria Black, óbvio, além da questão da avaliação, da taxa de aceitação, enfim, que você tem que manter ali, que são os limites que eles especificam, você também tem que ter um carro que seja um carro que entre na listagem daqueles que eles aceitam para a categoria Black. Só que, óbvio, são carros que comumente consomem mais. Então, muitas das vezes, pelo valor que tem sido repassado, eu não acho viável para mim, né? Você vai fazendo seus cálculos por quilometragem, e aí você tem outros, né, gente? A curto prazo, a gente vai olhar só a questão de quilometragem, gasto de combustível, né, autonomia do carro, mas a gente também tem que pensar a longo prazo. Por exemplo, recentemente eu troquei o óleo. Isso tudo conta, né? Um carro que tá rodando mais tempo, que tá rodando muito mais na rua e ele, consequentemente, vai consumir muito mais. Não é somente o que a gente gasta em relação ao combustível em si, né? Então, você tem que olhar por todos esses pontos. Então, para mim, eu acho sempre... Eu não tenho ativado o UberX, mas eu tenho ativado, por exemplo, eu tô nessa região e aí eu vejo que nessa região não vai ter Black, né? Aí eu quero ir, por exemplo, para outras regiões, sei lá, vou para Bela Vista, vou para, sei lá, Morumbi, comumente eu vou, porque nem sempre tem chamada. Sei lá, Juscelino Kubitschek ali próximo, Itaim, Batata, geralmente tem. Então eu já tô dando outra dica, né? Então, pra categoria Black, geralmente você tem chamada nessas regiões, só que quais são os horários que geralmente tem muita chamada? Horário da manhã, né, horário quando você fala semana. Na semana, o perfil dos gráficos, eles mudam, né? A Uber também disponibiliza pra gente, só que o gráfico, ele é generalista. Ele não vai pra categoria. Então, por isso que eu queria falar pra vocês, que depende muito. Depende da categoria que vocês forem trabalhar. Então, para explicar para vocês que a Uber, no próprio aplicativo, quando você entra no aplicativo, você vai ter ali do ladinho, no seu lado, canto inferior direito, você vai ter como se fosse um desenho de gráfico mesmo. Você clica ali e nesse gráfico ele vai mostrar, por exemplo, no domingo, no centro expandido, né? Tipo assim, que aí ele pega o centro mesmo, aí pega Bela Vista, pega Cambuci, pega essas regiões aqui adjacentes ao centro mesmo. E aí lá ele vai te mostrar que o perfil, por exemplo, é das 5 até as 10 da manhã, um exemplo, onde você tem, na segunda-feira, onde você tem mais demanda. Mas na Zona Leste, é das 4 até tal horário. Porque geralmente, quando você pega os bairros mais afastados do centro, que não é o caso de Santana, mas vamos pegar ali, por exemplo, se eu fosse pegar, não Capão Redondo, mas Zona Sul. Se você pega o extremo sul, possivelmente, as pessoas que de lá vêm trabalhar aqui, elas vão pedir Uber muito mais cedo. Então, possivelmente, esses gráficos, é o que eu já percebi, eles vão ser muito mais altos nesses horários, por exemplo, das 4 até as 8 da manhã, por exemplo. Porque provavelmente a pessoa que pega às 8 é pra chegar aqui às 10. Ou a pessoa, sei lá. Porque não necessariamente as pessoas pegam de lá pra vir até aqui, né? Elas podem pegar de lá para até um ponto, para uma estação, que é o que acontece muito em alguns bairros que estão mais afastados do centro. Então, essa é uma variável. Mas uma sugestão que eu fiz, eu espero muito que eles coloquem isso, é colocar uma variável especificamente para categorias. Então, por exemplo, eu que só ativo Black, quais são os horários que você tem mais demanda, dividido por regiões mesmo. Então, essa variável das regiões, fantástica. Só que é importante que pelo Black, aí você vai sentindo com o tempo, conforme você vai dirigindo. Então, eu vejo que à noite as solicitações de Black aumentam. Aqui na região onde eu resido e onde geralmente eu fico, né? Eu fico porque é onde eu geralmente, como eu já falei pra você em vídeos anteriores ou no vídeo anterior, eu prefiro ficar mais nas áreas aqui próximo de onde eu tô. Mas acontece sim de você ter, por categorias, ter um problema de, por exemplo, se eu ativo só seguindo os gráficos da Uber, nem sempre é condizente. Porque tem vezes que, por exemplo, tem uma demanda muito grande de manhã, mas não necessariamente seja Black. Nas regiões que eu comumente atuo, eu saindo 6 da manhã, eu tenho sempre viagem garantida. Tem vezes que eu deixo passageiro e ainda dou aí eu coloco um ponto. Eu sempre coloco um ponto pra voltar pra algum lugar. Porque aí eu, no meio do caminho, acabo pegando alguém que vai tocar o aplicativo. Porque eu não gosto de ficar parada. Aí fico parecendo como se fossem uns taxistas que ficam rodando. Eu fico rodando, mas não fico rodando absurdamente. Eu coloco, por exemplo, pra voltar pra casa, que eu falo, se eu voltar mais cedo, eu vou e começo a fazer minhas coisas mais cedo. Ok? O que eu não posso é ficar ali, parada. Eu acho que eu me sinto mais exposta a ficar parada. E aí são estratégias, porque eu vejo vários motoristas que param em algum ponto específico. Um ponto, claro, que eu acredito que ele também se sinta mais seguro. Mas, gente, desculpa, de novo, eu sempre faço isso, né? Uma hora o carro desliga. Quando eu tiro a chave, ele desliga se eu deixar a luz acesa. Então, assim, vai de cada um. São estratégias que eu tô vendo no meu dia a dia que, pra mim, tem funcionado em relação a me dar mais segurança. Talvez se eu ficasse parada naquele ponto, que eu vi alguns pontos que parecem ser vantajosos. Mas eu não me sinto... E eu também tenho
uma impressão que, mano, poderia estar fazendo alguma coisa. Poderia estar cuidando de alguma coisa, podia estar na academia, podia estar estudando, podia estar fazendo qualquer coisa, limpando a casa, podia fazer. Porque a gente, coisas pra fazer, a gente sempre tem muito. Então, eu prefiro. Aí você fala, só que, claro, é muito importante. Eu tenho a minha meta diária. Eu defini uma meta diária. Inclusive, preciso reavaliar minha meta. Você vai sempre. Isso, metas a gente sempre tem que reavaliá-las, né? Mas é importante você ter uma meta pra você saber assim: olha, eu vou trabalhar até tal horário e até tal horário a minha expectativa é fazer tal valor. Acontece em alguns dias você fazer esse valor muito antes do horário que você definiu. Você pode continuar mais, porque tem dias que você pode ter essa meta de tempo e de valor e você ficar o tempo que você determinou e não atingir o valor. Isso é possível. Então, vamos lá. Para a conclusão do vídeo, porque eu sei que muitas das vezes eu dissipo na conversa, mas vamos pro foco, que é: quais são os melhores horários para dirigir pela Uber? Primeiro, você vai, para esse recurso, claro, os horários da manhã, então, como eu falei, das 5 da manhã até as 10 da manhã, bem legal. Ao longo do dia, não significa que não tem viagem? Tem. E tem lugares, por exemplo, você pega Sé, esses lugares, assim, centro, esses lugares que as pessoas geralmente vão fazer compra e que fica o dia inteiro 25 de março, tem demanda. Eu vou para essas áreas? Eu não vou. Eu vou, quando eu pego uma viagem de manhã, vou, só que eu não fico ao longo do dia indo pra lá, porque eu sei que fica, de repente, mais cheio, e tem motoristas que pra eles tudo bem, mas é isso que eu falei, depende muito da nossa meta de vida, mas é porque eu avalio de acordo com a minha demanda, a demanda da minha vida, da minha rotina. Falar pra você, ó, então, que é o horário que geralmente eu faço, né, das 6 da manhã até mais ou menos 10, 10 e meia, depois à tarde, eu geralmente começo das 5 até umas 8 e meia. Tem vezes que eu não faço o horário da tarde por algum fator, porque eu não consegui naquele dia, porque eu ou atingi a metinha, tem vezes que eu não atingi, mas porque eu tenho algum outro compromisso, né, alguma outra responsabilidade no dia que não vou conseguir. E aí eu não faço, mas são horários que você vê que tem demanda. E aí depois, aí eu paro 8 e meia. Só que, mas aí o horário que tá pelos gráficos da Uber é até as 8 da noite. Depois, das 8 da noite, aí às 9 baixa, mas às 10 começa a ter um aumento. Principalmente aqui na zona expandida. Por quê? Na zona expandida você tem também o hospital. Os hospitais, essas empresas que geralmente o colaborador sai às 10 horas da noite. Então eu acredito que atribuo a isso, porque pelo menos as vezes que eu peguei passageiro nesse horário, que não são muitas das vezes que eu estipulo esse horário das 8 e meia, pra eu poder fazer as outras coisas que eu tenho que fazer e também descansar, né? Porque quer queira, quer não, no dia seguinte eu acordarei bem mais cedinho. Eu respondi nada do que vocês queriam. Não é isso. Eu tô querendo dizer que pelo gráfico da Uber, você vai ter que se pautar também por ele te ajuda, só que você vai ter que sentir, principalmente na região que você tá, né? Eu vou mostrar pra vocês com a gravação de tela como que são esses gráficos, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, porque eu tô falando aqui fica parecendo uma coisa meio abstrata, mas não, são bem claros, são simplificados e que me ajuda muito a me guiar. No começo mais, agora que eu já tenho uma mãe ali da minha região e da categoria que eu trabalho, eu já vi que não dá pra eu seguir 100% esse gráfico. Enfim, é isso. Então, vou fazer aqui pra vocês os vídeos e pra concluir, pra vocês já terem uma ideia, é necessário vocês se pautarem pela região que vocês vão atuar. E pensando nisso também, começar a sentir-se, mas o UberX, que é o que eu ativo, porque de repente você pode estar na categoria do UberX. Eu tenho demanda do dia inteiro, então você selecionar, trabalhar tal horário. Porque lembrando, a gente pensa que todo mundo que vem pra Uber é só pra um dinheiro extra. Mas, gente, na verdade tem pessoas que trabalham como fonte única de renda, que tem sido o meu caso. Ó, pessoal, aqui que foi a tela inicial, inclusive eu tô online, ó, tá procurando viagens. Aqui no canto inferior direito, você vai ver que tem esse conezinho com mais, vai ter uma opção de gráficos, e esse que é pra gente centralizar, ó. Por exemplo, eu andei pra cá. Onde que eu tô? Não sei. Vem aqui, ó. Centraliza. Aí eu sei onde eu tô. Mas, em especial, eu quero mostrar esse, que é o que tá aqui, que é o gráfico. Eu clico em cima dele. Tá vendo aqui, ó? Zona central expandida. Inclusive é onde eu tô. Ele mostra aqui pra mim, da zona central expandida, tendências por hora, ó, 4 horas, olha os picos aqui, vamos lá, eu tô aqui nesse horário, né, então aqui por volta são 10, vai dar 10 horas agora, aonde vai começar a ter um pico nessa região que é a zona central expandida? Da meia-noite até as 3 da manhã, tá vendo? Da meia-noite às 3 da manhã, onde você vai ter um pico. Aí teve uns outros picos que foram mais cedo, né, então a 1 da tarde, aí depois teve o pico 6, às 18 aqui tem um pico, mas ó, você vê que já às 19 já começa a cair, é só 1 hora de pico, isso numa sexta-feira, num dia como hoje, mas aí eu quero saber mais, eu venho aqui em cima, tá vendo aqui ali no canto, nesse canto direito superior, ver gráficos. Tá vendo aqui, ó, a zona central expandida, zona oeste, zona... Eu quero saber a zona sul. Clico nos gráficos da zona sul. Aqui é a tendência de hora por hoje, sexta-feira. Agora, como que é a tendência de horas no sábado? Olha aqui. Tendência no sábado, você começa a ter um pico a partir das 4 da manhã, 4, 5, 6. Depois você tem uma queda, tá vendo? Aí vai até meio-dia essa queda. E vai começar a subir a partir da 1 da tarde e fica até 3 da tarde. Depois cai de novo, mas aí sobe e aí fica uma constante até as 3 horas da manhã. Tá vendo? Olha que interessante. No domingo, olha aqui como muda, gente. Olha o perfil de domingo, ó. Domingo, provavelmente mais cedo, ó, que caia, ó. Dito e feito. Por que cai mais cedo? Porque é óbvio, as pessoas vão trabalhar provavelmente no dia seguinte, então elas tendem a dormir mais cedo. Olha aqui na segunda-feira, olha que curioso, quais os horários de pico? Horário que geralmente a pessoa tem que trabalhar, ou coisas do tipo. Depois cai, porque o pessoal tá trabalhando, aí vai subir rapidamente na saída das pessoas. Por volta de umas 19 horas você tem um leve pico. Acho que o pessoal que tá chegando próximo das suas casas, sabe? É bem assim. Isso vai diferir muito. E esses gráficos, as pessoas podem pensar que é uma... não, pra que isso? Mas dá pra você criar a sua
a sua agenda de trabalho pautada nisso, nos horários onde você vê que tem mais demanda, para vocês serem assertivos. Então, ó, vamos lá. Curta, deixe o seu comentário, por favor, porque é importante. O curtir é porque também me ajuda a propagar para outras pessoas esse vídeo e essas pessoas terem acesso a esse conteúdo, que pode ajudar também, porque elas também têm um norte, né? Se é vantajoso, quais são os prós, os contras, enfim. E também já se inscreve no canal, porque conforme eu vou postando vídeo, vocês vão lendo, já vocês vão ter em primeira mão. Evelynzinha postou um vídeo. Então, assim, é isso.